Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre uma honra estar aqui para comentar a lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta semana nós falaremos da lição de número 12, que é o modelo de missões da igreja em Antioquia. Quantas cidades havia naquela época com o nome de Antioquia? Havia várias, mas nós vamos falar das duas mais importantes, que é a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. Qual era a importância da Antioquia da Síria? O que ela representava? Então nós falaremos dessa cidade que era muito importante na época. Então nós vamos nos aprofundar sobre o significado dela para missões, como Paulo se relacionava com esta cidade, como que a igreja primitiva tratava essa cidade, como foi que os cristãos chegaram ali. Então, todos esses pontos nós vamos discutir nesta lição. Paz do Senhor, meus amados. Continuando, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe os seus comentários, para que o YouTube possa te avisar sempre que postarmos um vídeo aqui. Muito bem, então hoje nós vamos falar da lição de número 12, que será ministrada no dia 17 de dezembro de 2023. E o nosso textuário diz assim: e servindo eles ao Senhor, olha que interessante, eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé, a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então a gente percebe aqui que havia ali realmente uma preocupação com o jejum e a oração, né? Então eles realmente, o textuário deixa claro para nós aqui essa questão, né? De que eles realmente tinham uma preocupação muito grande ali com a questão da oração e do jejum. Então isso é importante a gente nos preocuparmos também com essa questão. Faz toda a diferença a questão da oração e do jejum. Está lá em Atos, capítulo 13, verso... Só um minutinho. Exatamente. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé, a Saulo, para a obra que os tenho chamado. É importante a gente ler duas vezes esse verso. E a nossa verdade prática está aqui. A ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda obra missionária. Olha que interessante, né? É o sucesso de toda a obra missionária. Realmente, sem a ação do Espírito Santo, não há a menor chance de nós termos uma obra missionária. A nossa leitura bíblica, ela se encontra em... A leitura bíblica se encontra em Atos 11, do 19 ao 26, e Atos 13, do 1 ao 5. Mas a história vai também até Atos 14. E aqui nós temos aqui, contando realmente a primeira viagem missionária de Paulo, né? Quando ele sai, ele é chamado por Barnabé para ir até Antioquia. Mas vamos lá. Nossa introdução vai falar exatamente sobre o que acontecia ali nessa primeira igreja cristã que foi formada ali praticamente por gentios, essa cidade por nome Antioquia. Então, como é que foi assim a questão ministerial ali, como é que era a comunhão, né? Como que era a prática missionária nessa cidade? Havia ali uma dinâmica muito simples de evangelizar, de falar do Senhor Jesus, mas havia uma preocupação também com jejum e oração, né, para pedir a orientação do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha isto, então eles realmente tinham o prazer de fazer missões. Então, era uma prática missionária aí
que eles tinham no dia a dia deles. E a palavra-chave é modelo, né? Então, nós vamos olhar para o que acontecia entre Jerusalém e Antioquia, como é que era o trabalho dos apóstolos que estavam em Jerusalém e o cuidado que eles tinham com a cidade de Antioquia e como Paulo transforma esta cidade numa base missionária, né? Então, nós vamos dar uma verificada nesse ponto importante. A igreja de Antioquia, natureza e característica. Esta era uma cidade muito grande naquela época, né? Era conhecida como a Rainha do Oriente. Se comenta muito sobre isso. Tinha uma população estimada em quase 500 mil pessoas. Então, realmente era um local muito, muito agitado. Segundo alguns chegam a comentar, é como se você estivesse na Times Square, onde você tem ali pessoas de todas as partes do mundo, né? Era como se fosse uma Babel, várias pessoas ali, porque o comércio ali nessa cidade era muito grande, vindo de todas as partes do mundo, né? Do mundo inteiro ali havia pessoas com seus costumes, né? Com as suas línguas ali nesse local. Então, as praças ali era frequentada por pessoas de todas as partes. E tornou aí a segunda capital do cristianismo depois de Jerusalém, né? Ela se tornou praticamente a base de missões, foi centralizada ali, Lucas, né? Tira o foco lá de Jerusalém e direciona para Antioquia da Síria. Não podemos confundir com Antioquia da Pisídia, que ficava bem mais acima, lá perto de Éfeso, né? Essa já estava mais ou menos 600 quilômetros de Jerusalém, né? E a outra já está lá, de Jerusalém, ela vai estar 1.300 quilômetros da Pisídia. Nós estamos falando da Antioquia da Síria, né? Então, houve ali realmente a disseminação da igreja pelo mundo, tomando como base a cidade de Antioquia, né? E é importante a gente levar isso em consideração. Então, essa cidade, nesse momento, ela se tornou muito importante. E já era importante por si, a cidade. A igreja de Antioquia, segundo o tópico nosso aqui, tudo aconteceu depois da morte de Estevão. Quando Estevão foi preso e morto, houve uma perseguição. E os cristãos saíram em direção ao norte, né? E fugindo, e ao passar pelas cidades, eles pregavam para os judeus, exclusivamente para os judeus. Não pregavam para os gentios, eles pregavam para os judeus. E olha que interessante, então diz que isso aconteceu, né? Foram membros da igreja lá que foram pregando aí, né? Se dispersaram para Judéia e Samaria. Então o Espírito Santo, ele trabalhou aí na vida desses irmãos para chegar até os confins da terra, né? Que é a Antioquia da Síria, praticamente 600, 700 quilômetros depois de Jerusalém. Então, nessa cidade, após uma série de conversões, aí chegou o comentário lá em Jerusalém. Olha, tem pessoas se convertendo, tem um grupo de pessoas já crentes lá em Antioquia. E aí enviaram para lá Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, né? E Barnabé ficou ali um tempo e depois foi atrás de Paulo, né? Para levar para lá também. Mas ali se tornou uma base missionária importante, porque Antioquia, entre Roma e Alexandria, ela era praticamente a terceira cidade mais importante daquela época. Então, o evangelho pregando a partir de Antioquia para as regiões do mundo era espiritualmente estratégico, né? Então, essa cidade se tornou realmente estratégica. Era a terceira cidade ali mais importante daquela região. Então, olha que interessante. É uma obra de leigos, terceiro tópico, né? Por quê? Por que de leigo? Porque não foram os apóstolos ou os obreiros da igreja, mas foram crentes comuns, né? Que levaram o evangelho disperso, né? Da perseguição de Jerusalém, anunciaram o evangelho. E eu anunciando o evangelho aos gentios, consequentemente fundaram a igreja lá de Antioquia. E olha que interessante, aqui nós temos aqui Atos 11, versículo 19, que vai falar sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui Atos 11, verso 19. Diz assim, olha o verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia.
e anunciaram aí, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ok? E então eles foram aí, só que o comentarista coloca aqui que eles anunciaram, né? Anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Mas, quando a gente olha para o texto bíblico aqui, logicamente que, anunciando o evangelho, outras pessoas acabaram ouvindo também, né? Lógico, a preferência deles era para os judeus, mas o evangelho ele não tem barreira, né? Ele não tem preconceito, e aí acabou chegando também aos gentios. Então, o anúncio do evangelho e a mão do Senhor estava realmente sobre esses crentes que estavam indo em direção a chegaram lá em Antioquia, né? Saindo de Jerusalém, e aí foi quando eu já até antecipei falando aí que enviaram para lá Barnabé, e Barnabé depois, né? Vai atrás de Paulo para levar para lá também, tá? Então foi nessa cidade que os cristãos ali envolvidos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Há comentarista que diz que esse chamado de cristão, na verdade, eram messiânicos, né? E eram de uma forma pejorativa. A Bíblia, o texto aqui em si não diz que eles foram chamados de cristão, mas na tradução isso se perdeu. E quando a gente olha lá no grego, segundo esse comentarista, era de uma forma pejorativa, porque a palavra cristão é pequenos cristos. Então era como se fosse, olha aí, ó, tentando imitar a Cristo, como se estivesse tirando ali, caçoando deles, né? Então a igreja de Antioquia ela foi fundada por leigos e, consequentemente, aí por cristãos gentílicos, tá? Ok. Aí nós temos aqui o segundo tópico nosso, que diz assim, olha, uma igreja missionária em ação, né? Havia alguns profetas e doutores. Então essa igreja, ela tinha lá uma liderança, né, e uma vocação, porque nessa igreja se estabeleceu ali alguns homens importantes ali nessa igreja. Olha que interessante. Nós temos aqui 1 Coríntios, né? Estabeleceu ali profetas e doutores. Aí nós temos aqui, eu uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades e línguas. E Efésios vai dizer assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Então, os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sobre a inspiração do Espírito Santo, né, de maneira espontânea. Então, os doutores mestres ali eram cheios do Espírito Santo, eram homens que estavam ali, né, cheios do Espírito Santo, que ensinavam a palavra de Deus com muita sabedoria do alto, né? Então, eles tinham ali o dom de dizer o que era certo e o que era errado, de uma maneira bem clara, né? Então, eram homens, não eram homens orgulhosos, né, cheios de sabedoria humana, mas eram homens cheios do Espírito Santo. Uma liderança servidora, né? Constituía aí sem barreiras raciais ou espirituais, né? Por exemplo, Barnabé, que era conhecido como consolador, misericordioso. Simeão era um negro africano, mas também dedicado à obra do Senhor. Lúcio era um sirineu africano. Manaém era irmão de criação de Herodes. Então havia ali realmente muitos líderes ali, né? Então, realmente ali havia Paulo ali também, né, que foi perseguidor. Então havia ali esse momento de adoração, de comunhão, de várias diversidades ali, né? E de pessoas salvas que traziam uma convicção de trabalho a favor das multidões, né? Não alcançada ainda na Ásia Menor e da Europa. Então nós vamos dizer que era uma igreja que estava ali, que tinha uma equipe muito boa, um grupo de pessoas dedicadas e homens ali, né? Que realmente queriam fazer a obra do Senhor. Tinha tudo para dar certo e foi por isso que deu certo, né? Quando as pessoas querem fazer a obra de Deus e se dedicam para isso, realmente acontece. Aí aqui diz, apartai-me Barnabé Saulo, né? Então, nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo aí, eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam buscando a direção de Deus, e o Espírito Santo falou, separa para mim Barnabé e Saulo, né, em seguida, e enviar esses homens para lá. Então, eles
antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança de profetas e mestres, toda a igreja estava ali no propósito de jejum e oração. Então, quando receberam a orientação, separaram, né, Barnabé e Saulo e enviaram aí para o campo missionário. Então a gente percebe aí que por trás de todo missionário tem uma igreja. O missionário não trabalha sozinho, né? Não é uma pessoa que está no campo missionário sem ter ninguém na retaguarda, sem ter ninguém para dar satisfação. O missionário é alguém que tem uma igreja por trás dele, responsável por ele, para cuidar dele no momento em que ele está lá no campo missionário. Então é importante isso, nós termos aí, o missionário precisa ter essas pessoas atrás dele. Então a lição aqui é muito clara, né? Na obra missionária, em qualquer projeto, na obra de Deus, devemos entrar com propósito aí de jejum e oração para receber a orientação do Espírito Santo, bem como para executar a orientação do Espírito. Sem dúvida, essa era a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. E deve ser a base de sucesso para qualquer igreja que quer ser bem-sucedida na obra missionária. Levar em consideração a oração, o jejum e ter homens e mulheres dispostos a serem enviados para o campo missionário. Nosso terceiro tópico aqui vai dizer o seguinte, o serviço de missões, né? O início das missões cristãs. Então, quando Lucas narra isso, ele está falando da primeira viagem de Paulo lá a Antioquia com Barnabé, né? Foi Barnabé e Paulo. Então, o Espírito Santo estava ali, né? Uma obra especial. E ele vai falar de João Marcos também, que é o autor do Evangelho, né? De Marcos, que permaneceu lá em Jerusalém, foi levado para Antioquia, tá? Mas depois acabou regressando, né? Quando eles regressavam da missão de socorro a Jerusalém. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Porém, ao chegar em Perge, na Ásia Menor, Marcos deixou. Nós tivemos esse problema entre Barnabé e Paulo, porque Marcos foi mandado de volta. Mas nós vamos ver lá na frente, depois de um tempo, a gente entende que Marcos amadureceu, Marcos cresceu espiritualmente, e Paulo, em uma das suas viagens, ele falou, olha, traga Marcos, porque agora me é muito útil, né? Houve até uma certa animosidade, né, entre Paulo e Barnabé ali, houve um desentendimento, melhor dizendo, né, entre os dois por causa disso. Mas a gente vê que temos homens aí envolvidos aí para fazer a obra do Senhor. Segundo tópico, o nosso roteiro da viagem, em atividades missionárias. Então nós pegamos o capítulo 13 e 14, né, de Atos, nós vamos encontrar ali diversas atividades ali, localidades, atividades foram desenvolvidas, né, missões em Chipre, missões em Antioquia, da Psídia, missões em Icônio, missões em Listra, missões em Derbe, missões em lugares mais antigos, né, e depois regressavam novamente a Antioquia. Ali, então, ele dava satisfação aos irmãos, mostrava que todo o trabalho que foi realizado e depois retornavam novamente para outra viagem. Olha que interessante, ele tinha o prazer de trazer informações sobre o trabalho que estava sendo executado lá no campo missionário. Então, todo missionário tem a obrigação de levar para a sua igreja, que está na sua retaguarda, como está o trabalho lá. Então, relatar com detalhes, olha, esse mês nós fizemos isso, esse mês nós realizamos isso, tantas almas aceitaram Jesus, nós estamos fazendo esse trabalho. Então, todo missionário tem a obrigação de passar esse comentário para a igreja sede dele, para que a igreja possa ficar sabendo o que está acontecendo lá no campo missionário. É importante. Paulo tinha o prazer de fazer isto, né? De trazer essas informações, tá? E a gente vai perceber que em Antioquia começou a haver realmente essas estratégias, né? De centralizar em Antioquia como se fosse a base missionária. Então, isso foi importante. Então, o evangelho não havia chegado, né? Perseguição, oposição ao evangelho, batismo do Espírito Santo, separação de líderes para as igrejas plantadas, com contatos, revisões de igreja plantada e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas outras tarefas, os missionários voltaram a Antioquia da Síria, cheios de alegria, ansiosos para contar a Deus como havia feito entre os gentios. Então, sempre trazendo esse comentário, né? E aí,
vem o tópico 3, prestando conta, né? Eu já até comentei, antecipei um pouquinho aqui, né? Paulo tinha o prazer de realmente voltar aí e falar do que havia acontecido, né? Então, realmente, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que o havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe estavam com ele e evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas, libertação. Tudo isso eles relatavam quando voltavam a Antioquia. Tinham o prazer de passar essas informações, tá? Então, missionários independentes, isso não existe, né? Então, que responde somente a Deus, não é bíblica, a gente sabe disso. Todo missionário precisa ter alguém por trás, uma igreja que esteja cuidando dele por trás, e ele também passando todas essas informações. Então, a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Então, concluindo aqui, à luz dessa lição, nós podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Então, uma igreja que não cuida de missões, ela não está cumprindo o seu papel, né? Então, uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Então, é nossa tarefa evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar, jejuar por missão, contribuir, colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa de Jesus. Então, quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas e sedentas por alma, ele os capacita com talentos, dons espirituais, que se lançam inteiramente aí na mais sublime missão, que é ganhar vidas para o reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar, fiquem todos na paz do Senhor.